tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de setembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1687, 6 páginas, 47 logias e 13 máximas. Esse item tem 100 itens. Foi redigido pelo professor Flávio Buononato. Eu quero lembrar a vocês que Buononato quer dizer bem nascido. Ele é da monarquia italiana. Então, você já sabe. Por isso, ele está escrevendo hoje sobre binômio ideia-intenção. Dentro, a especialidade é autodiscernimentologia. Definição. O binômio ideia-intenção compõe o princípio da manifestação conjunta, interativa, entre o conteúdo de determinada ideia e a intenção do autor, revelando o nível de discernimento e cosmoética aplicados. O impacto da ideia exposta na pensenização alheia. As ideias do bem, as ideias do mal, as ideias com intenção policármica, as ideias libertárias cosmoéticas, as boas intenções universalistas, a descoberta das boas intenções nas pequenas ideias, a descoberta das más intenções nas grandes ideias, o compartilhamento de ideias, a superioridade das ideias sobre as consciências. Eu li só uma parte. Agora vamos ver na caracterologia, lá na divisão da argumentologia, tem 100 diferentes perfis reveladores da intenção do agente da ideia. Na remissologia nós temos 15 itens onde destacamos agenda da autopensenização, carregamento na pensenidade, ideia original, intencionologia e linearidade da autopensenização. Agora, a frase enfática. A ideia atrás de cada ideia pode agir, a intenção atrás de cada ideia pode agir no íntimo das consciências, gerando efeitos pró-evolutivos. As repercussões deste impacto estarão no saldo da ficha evolutiva pessoal do emissor. Você habitualmente expõe ideias policármicas em favor de todos? Hoje, você já refletiu sobre as consequências dessa escolha? Agora, perguntas. Pude superar a pressão da mesologia na juventude a partir do parapsiquismo. Contato com consciências amparadoras desde criança e da intuição forte que tinha algo importante para fazer nessa vida. Com isso, através da INVEX, venho optando pelo recato evolutivo. Gostaria de saber, no caso do jovem intermissivista, porém sem o parapsiquismo se envolvido, como ajudá-lo a optar pelo recato evolutivo, eliminando as arrogâncias e isolacionismos patológicos. O melhor é colocá-lo em relação com a Sindex, né? Se ele for muito pequeno ainda, com a repreendência. Isso pode ajudar muito. Após a tertúlia de quarta-feira, cheguei à conclusão de que minha querida dupla não se encaixa no perfil de derrubadora de homens, pois é bem discreta, recatada e assistencial. Estuda conscienciologia e pensa em fazer TENEPS. Porém, nasceu bela e mesmo vestindo roupa simples como camiseta e jeans, fica atraente, não intencionalmente. O senhor acha que as mulheres naturalmente bonitas e vistosas deveriam ficar em low profile, em termos de vestimentas, de modo a usar cabelos, etc., assim dinamizando seu processo de desenvolvimento consciencial? Ou cada caso deve ser estudado isoladamente? Cada caso deve ser estudado isoladamente. Agora, quando ela tem problema de assédio, o melhor é melhorar o perfil para baixo. Crescer igual rabo de égua para baixo. Isso às vezes ajuda. Tive um sonho ou uma projeção, não sei, nesta noite 9 de setembro de 2010, em que o senhor apareceu fazendo um trabalho de energização comigo, semelhante ao feito no final da tertúlia de hoje. Senti, inclusive, energias fortes correndo pelo meu corpo, mais especificamente no coração e acima do umbigo. Foi o senhor mesmo ou outra entidade extrafísica disfarçada? Olha, possivelmente não fui eu, deve ter sido outra. Agora, veja, as pessoas me veem aqui e depois sonham
processo, o problema todo é esse. É uma fixação devido à memória da pessoa. Ela, às vezes, a memória que tem, que está mais perto da realidade, às vezes sou eu. Então, é por isso que aparece lá. É muita coisa, mas não sou eu, não. É apenas imagem. Agora, aqui da internet. Meninos são alvo de abuso sexual em dança tradicional afegã. As mulheres do Afegão são proibidas de dançar em público, mas garotos são obrigados a dançar vestido de mulher e muitas vezes sofrem abuso sexual. O menino usa seios postiços e sinos presos nos calcanhares. Um dos homens oferece a ele algumas notas de dólar americano que ele pega com os dentes. Realmente o garoto tem 15 anos por aí. Essa tradição é antiga, chama baixa base, o que significa literalmente, brincando com garotos. Eles chamam esses meninos de baixas. Agora, isso é uma vergonha e não tem nenhum estudo maior disso aí no Afeganistão. Devia de entrar e falar umas verdades para isso aí. Então, eles forçam o garoto a ser homossexual no tapa, né? Na cara. Agora, aqui nós temos aqui uma mensagem do Leandro Martins, sabe? Caro professor, tertulianos e teletertulianos, hoje, sexta-feira, 10 de setembro, pela primeira vez desde o início dos trabalhos com os verbetes dos verbetólogos da CCCI, a fila de espera para a revisão foi eliminada, não havendo no momento qualquer devolutiva pendente. Temos, entretanto, para a próxima leva de 20, apenas 2 verbetes prontos e 14 nas mãos dos autores para ajuste ou aguardando reunião de finalização a partir da próxima semana. Quanto aos 88 verbetes revalidados e entregue aos autores para qualificação após o início dos trabalhos da equipe de revisão, apenas 40 nos foram devolvidos até o momento, ou 45,45%. Dentre esses, 2 foram descartados devido à publicação concomitante de verbetes com o mesmo tema. 3 foram momentaneamente colocados na geladeira pelos autores. 6 estão aguardando os autores concluir outros verbetes. E 6 não foram devolvidos pelos autores após a primeira revisão, realizada há mais de 2 meses. Assim, pego emprestado o já célebre questionamento: cadê o livro? De um certo professor, e pergunta aos verbetólogos candidatos: cadê os verbetes? Aproveito para parabenizar os autores da primeira leva de 20 pela qualidade dos textos e debates atualmente em andamento. A ralação de todo o processo até a conclusão compensa? Não compensa? Abração para todos. Leandro Martins. Tá certo? Gente, cadê os verbetes? Ele está certo, né? Está certíssimo isso aí. Vocês dão um jeito aí, como é que vocês fazem? Eu estou esperando para pegar os 20 de novo. Se a gente tivesse, já colocaria quando terminar esse. Agora, quero dizer para vocês, estão precisando de doadores de sangue. É devido ao Ronald, que está precisando de receber doação. Ele teve infarto, etc., e ficou em coma 2 semanas. E agora está precisando de sangue. Quem é que é doador de sangue aí? Alô, alô, você aí, ó, teletertuliano de Foz. Doador de sangue, é o Ronald. É só chegar no Homocentro amanhã, das 8 às 13 horas. Quer dizer, das 8 da manhã até 1h da tarde. Pode ir lá e estender o braço. Tá certo? Agora, eu quero também falar para vocês sobre a atualização dos textos das ICs. Tem gente aqui que representa a IC, não tem? Então, vocês já ficam sabendo, e os outros que estão em casa lá, escuta essa. Atualização dos textos das ICs para a publicação dos 8 volumes da enciclopédia. Os textos existentes são de 2009. Veja bem, o DVD que tem aí, 2009. O prazo é até domingo, ou seja, até depois de amanhã. Se não der, vão aparecer os textos antigos de 2009. De modo que, ó, ICs, acorde aí com o seu processo do texto, para entrar na enciclopédia correta. Tem muita gente que às vezes tem atualização. Vocês entenderam? ICs, tá certo? Agora, outra coisa que eu queria pedir vocês para ajudar o doutor Juarez Freitas sobre sustentabilidade. Ele vai escrever um negócio muito sério sobre esse assunto.
Agora, lembre-se, não é sustentabilidade apenas de ecologia, não. É do ponto de vista político, sociológico, econômico, cosmoético, evolutivo. O que vocês pensarem? Ajuda o homem, conversa com ele, tá certo? O professor Juarez, tá bom? Sustentabilidade, ó, vocês que são aí do métier, vamos entrar nessa. Confio em vocês. Agora, vocês podem perguntar que o homem é aquele ali, ó. Ali. Está ali. Olha lá, já apareceu lá no ecrã. Olha lá. Falei que hoje eu estou para o perfil número 33 aí da minha Não, é o perfil da minha relação. 33, eu vou ler para vocês. 33, despojado. Apresenta a ideia objetivando receber heterocrítico. É bem ele, bem ele. Está bem claro. Ele é prático, objetivo. Né? Flávio? Lá. Por baixo da argumentologia, caracterologia, seria possível adicionar ator? Ator? Sim, porque hoje o ator não é somente o ator do cinema, mas também uma pessoa do dia a dia que expõe e desencadeia ideias. Acrescentar na caracterologia? Sim. Ator. E qual que seria a forma de exposição da ideia dele? No caso do ator? Sim, no caso do ator, porque hoje o ator não é somente o ator do cinema, é uma pessoa do dia a dia que expõe e desencadeia ideias a cada momento. Quem atua? Eu tenho aqui no 41, acho que é o histriônico, 49. Não é a mesma coisa. Dramatiza quando expõe. 49. O 49, dramatiza quando expõe a ideia. Não é a mesma coisa. Não, porque hoje está estudando, se usa a expressão ator e atriz na sociologia, para quem está atuante, quem é que representa aquela área, dentro da elencologia, né? Então, acho que caberia sim. Eu tenho mais uma sugestão. Os atores da vida sociológica. Porque tem, Existe né, essa atores expressão ela é todo tipo. usada em muitas áreas hoje. Flávio, eu também a sugeri, você pôs aqui no 35... Porque ele pode entrar isso aí na perfilologia também, né? Pode, também é uma ideia interessante. Acho que ele entraria melhor aí na perfilologia. Elencologia. O 35 é o diplomático, você pôs, segue o protocolo ao expor a ideia. Isso aí tem um sentido ambivalente, porque pode ser que siga o protocolo e cometa uma omissão deficitária. E pode seguir o protocolo e fazer o trabalho bem feito. Então, eu acho que caberia aqui embaixo para diplomático, que segue a orientação do para-direito, a orientação multidimensional. É que no caso o verbete, ele é neutro, né? Então aí vai depender exatamente da intenção desse diplomata na hora de ele usar o protocolo. Entendi. E qual que é o... É que esse protocolo se refere ao processo humano, também social. E o para-diplomata, ele está seguindo o para-direito, a versão extrafísica das situações. Eu acho que são condições também diferentes. Como aqui você usou os dois, você usou o patológico e o sadio, o para-diplomático é a contrapartida sadia daquele que está ali, que é só ambíguo, né? Ele é neutro, ele não tem uma definição. Talvez ajudasse, porque a gente usa bastante essa proposta da paradiplomacia, né? Eu acho que caberia aqui, é uma sugestão. E também na estrangeirismologia, criar. A estrangeirismologia, olha, aquela expressão alemã que o professor Valdo usa, Schadenfreude, aquela da intenção malévola, que você até citou, talvez ela coubesse ali já na estrangeirismo para abrir. Estrangeirismologia. Na estrangeirismologia. Obrigada. Parabéns, Flávio. Alô. Show. Obrigado. Flávio? Flávio? Está ouvindo? De sexta, a descoberta das boas intenções das pequenas ideias e depois da descoberta das más intenções das grandes ideias. Eu queria que se aprofundasse. A ideia aí é exatamente se a gente levar para o tema da sustentabilidade, vamos supor, né?
Então, de repente, você, com uma simples ideia de compartilhar uma carona, de usar o ar-condicionado adequadamente na sua casa, de você fazer uma coleta seletiva e do lixo, né, uma separação do lixo, você tem pequenas ideias que vão ter contribuições de acordo com a sua intenção e ajudar numa situação macro. Né? Então, são ideias simples. Às vezes, você pegar a bala, o papel da bala, guarda no bolso, né, e joga depois no local adequado. Então, são pequenas ações que a sua intenção é muito maior. E, às vezes, a gente encontra ações que, aparentemente, é uma ideia de grande, né, envolvimento de pessoas, como, às vezes, campanhas, né, vamos fazer uma campanha em relação ao meio ambiente, mas, no fundo, a intenção das pessoas que estão à frente dessa ideia são de autopromoção ou de ganhar dinheiro com essas ações que aparentemente são ideias que vão atingir o maior número de pessoas. Agora, embaixo, tem a superioridade das ideias sobre as consciências. É que as ideias são mais importantes que o ego, né? Então, no caso, a ideia que você registrou é a questão aí do livro, né? Então, uma vez que você coloca aquele livro e ele vai ser lido por demais pessoas, ele se torna muito superior à questão do ego, no caso do autor, a hora que ele desenvolveu aquelas ideias e deixou ela grafada. Então, ok, obrigado. O verbete está muito bom. Flávio? Oi. Está ouvindo? Eu acho que não está ligado. Não, ainda. Alô? Está sem som. Deu, agora deu. Era exatamente essa mesma pergunta do Arlindo, mas eu ainda fiquei em dúvida, porque, veja, eu acho que ela não deixa bem clara essa tua colocação, porque eu poderia pensar aqui que, no caso do estupro evolutivo, que aí a ideia está sendo colocada acima da pessoa de uma forma patológica. Entende? Então, eu não sei se talvez desse para colocar mais claro isso. Não sei se concorda que quando se faz um estupro evolutivo, a ideia está sendo colocada acima da consciência de uma forma anticosmoética. Mas aí, no caso, a intenção, no caso desse fato, é colocar que a ideia em si, depois, ela vai permanecer. Para aquela pessoa, a ideia em si, ela ficou, né? Então, muitas vezes o que pode ter interferido aí ou é o temperamento da pessoa na hora dela ter passado, ou a intenção dela ter transmitido aquela ideia para uma segunda pessoa, e aí sim ter feito um estupro evolutivo, vamos dizer assim. Então, eu vejo que no caso da fatologia, deve-se deixar claro que a ideia permanece, né, acima do ego. Como está aqui, a ideia é sempre superior à consciência. É isso mesmo que queres falar também. Outra coisa que eu fiquei um pouco, não entendi muito bem, assim, qual foi o contexto da síndrome do infantilismo e da síndrome de Poliana em relação a esse tema do verbete? No caso, em sindromologia, né? Sindromologia, né? Síndrome do infantilismo. No caso, a pessoa que sempre leva ao expor as suas ideias nas questões diminutivas, né? Ou seja, tudo termina com inho, então a forma que ela se expressa, ela mantém ainda, né, a sua interlocução sempre na questão infantil. Então, basicamente, as coisas ficam tudo no diminutivo. Sim, mas o contexto disso com a ideia e a intenção? É a intenção dela, é a forma... Tá entendeu? Uhum. A intenção dela é realmente deixar as coisas mais, né, adocicadas ou infantilizadas mesmo, né? É o carrinho, é o bichinho, né? Tá bom. Flávio, ou então... Só um minutinho, eu só queria concluir, assim, que eu achei esse verbete fantástico, pelas 100 enumerações que fizeste, que eu achei de uma agudeza cognitiva enorme. Então, eu gostei demais desse verbete em função dessa enumeração que fizeste. A ideia realmente foi tentar transmitir, ou seja, situações que todos nós passamos, né? Se a gente puder dar uma lida com detalhes, nós vamos ver que em determinadas situações a gente se caracteriza, né, com esse perfil. Então, a partir daí, vale a pena saber qual foi a nossa intenção que nos conduziu a estarmos com esse perfil. E isso foi baseado realmente na autopesquisa, né? Ou seja, de você estar observando o próprio comportamento nas suas ações, em frente, né, à exposição das ideias, e também dos colegas, né, onde você está nos ambientes, e ver como eles se comportam em relação à hora de expor as ideias.
Flávio, só queria complementar que da síndrome também quem faz piada, né? Aí você está conversando sobre uma coisa super séria, a pessoa toda hora joga uma piada. Aí você não consegue manter o fluxo da ideia séria, né? Toda hora vem um corte de uma brincadeira. Isso também é infantilismo, né? Sim. Seguindo aqui a transição que eu estou criando, você está entendendo? Eu já vi que tem 4 verbetógrafos que já tiveram os verbetes debatidos. Então eu quero ver a opinião de cada um. Começar daqui para ali. O que é que você tem para falar sobre o assunto? Isso é a minha tradição, eu estou criando isso aí, é novidade. E hoje tem 4, já anotei aqui. Vou prestar atenção aqui que eu tenho que falar depois. Eu sou meio suspeita. Eu estou indo da esquerda para a direita. Eu gosto muito desse verbete, eu vi esse verbete assim, durante a construção dele, eu sou meio suspeita, né, Flávio? Mas eu não elaborei nenhuma pergunta ainda não. Pois é. Ela já defendeu o verbete dela, está pouco ligando para você. Não é isso, eu estou falando. Essa que é a minha tradição. Mas eu vou fazer uma pergunta genérica. Eu quero esclarecer isso bem. Posso fazer uma pergunta genérica, então? Da esquerda para a direita. Vou fazer uma pergunta genérica. Qual foi a intenção que te levou, a ideia, a intenção que te levou a fazer esse verbete? Na verdade, ele surgiu, né? Ele surgiu na questão de você... A ideia inicial foi trabalhar a questão da conviviologia, né? Então, conforme você vai convivendo com as pessoas, eu tenho uma característica de observação, né? É natural minha... de observar e sempre fazer uma análise sobre como as coisas ocorrem, né? Ou por que a pessoa tomou tal comportamento, ou por que ela agiu dessa forma. E isso vai trazendo um conteúdo, né, rico. E aí houve uma oportunidade de uma jornada da conviviologia, onde eu apresentei uma ideia, o binômio ideia e intenção, mas foi bem rápido, porque o tempo era bem restrito para isso. Mas, na verdade, foi buscar registrar as várias facetas que nós mesmos nos encontramos, né, com determinados ambientes e com situações que nós temos que nos expressar e como que a gente se expressa, né? E a partir daí isso me ajuda a fazer essa autoavaliação, uma questão mesmo conscienciométrica, né, do meu comportamento perante aquela ideia. Então eu vejo que dependendo da situação, às vezes uma ideia, ela pode estar aí, eu posso estar classificado um desses perfis e numa outra situação, com outras pessoas, com outro ambiente, eu já estou com outro comportamento. Então ela para mim serviu como uma ferramenta, serve, né, como uma ferramenta orientadora aí para tentar estar mais para o lado homeostático, né, do que para o nosográfico. Eu me lembro também que você falou que essa listagem foi da observação do povo nosso mesmo, né? Também, em geral, isso vem de mim e vem não só da CCCI, né, mas também em geral, né? Isso é bom da gente saber para gente. Uma das características, né, que eu carrego desses meus trafores, vamos dizer assim, é a questão da observação, né? Então eu tenho o resultado é a prova da imagística lá, que eu vou lembrando e associando, né, os fatos às condições. Próximo da esquerda para a direita é o Hernani. Bom, Flávio, eu gostei muito aqui da parte aqui da argumentologia, principalmente aqui nas características que foram descritas. Isso aqui dá um apanhado bom para você chegar e estar fazendo conscienciometria. Porém, o que eu senti falta foi da bibliografia. Certo? Porque aí, quando você chega e também traz até do cosmograma, se você não trouxer qualquer bibliografia específica para o próprio tema, mas o cosmograma ele vai reforçar demais a questão da fatuística, certo? Então eu senti falta justamente disso aqui. A bibliografia, no caso, ela existe, né? Acredito que faltam alguns detalhes em termos de página, mesmo de algum cosmograma que tenha apresentado, certo. E provavelmente por isso que não foi inserida aí para publicação. Tá? Então talvez ela está em fase aí de algum ajuste para capítulos e páginas. Mas existe a bibliografia e também existem alguns cosmogramas feitos que foram pensados, né, para esses perfis. Que com esse nível de aprofundamento eu estava sentindo falta justamente disso. Tá bom. Agora é a nossa Neida, a professora Neida, está na ordem.
Flávio, parabéns pelo verbete. Está excelente, inclusive essa parte da caracterologia, estou procurando me enquadrar aqui, já achei vários itens, não é um só. Mas eu queria ver contigo o seguinte, você colocou na antonimologia binômio vontade e decisão. Eu queria que tu fizesse um cotejo entre o binômio ideia e intenção e esse vontade e decisão, por que é que tu usou ele como antonímia? No caso, a vontade e decisão, eles são antônimos, né? No caso aí, a ideia, né? E a decisão. Então, a ideia foi fazer realmente esse contraponto em relação à vontade, né? Então, a vontade ela vai depender aí da intenção, né, que você tem o quanto você quer, ou quantificar ela. E a decisão, ela também é um outro fator, né, oposto aí à questão da intencionalidade. Realmente foi dar só um contraponto, né, em termos do binômio ideia e intenção para vontade e decisão, que eles são contrários, ou seja, não é a mesma coisa vontade e decisão e binose. Eles são contrários. Eu entendo que não são a mesma coisa. São diferentes, né? São diferentes. Eu entendo que não são a mesma coisa, mas me parece assim, que vontade e decisão passa pela intenção também. Entendeu? Acaba a ideia, uma intenção, ela pode estar permeando, né, a vontade e a decisão, mas eles não é a mesma coisa, né? Eles são diferentes um ao outro. A ideia que tu quis dar foi de contraponto. É o de contraponto. Ok. Agora, nossa Dulce. Ô, Flávio, parabéns também. Então, eu queria entender melhor quais técnicas assim, você usa para observar e analisar essas intenções mais secundárias ou mais escondidas. Como é que você aprendeu aí com essas observações? Isso é uma característica já, né? Então é aquela coisa natural. Eu me lembro que de pequeno, né? Às vezes com a minha mãe, eu era bem pequeno, sei lá, 6, 7 anos, e você brincava com aquela questão de como é que aquela pessoa está vestindo, e você dava uma olhada rápida e tinha que descrever todos os detalhes, né? Então era uma competição que você fazia para desenvolver esse comportamento, e às vezes de observar mesmo as coisas em geral. Então eu sempre tenho o porquê na cabeça, natural meu, né? Então muitas vezes eu não apareço fazendo muitas perguntas, mas eu sempre tenho as perguntas e vou questionando até tentar achar uma resposta para aquele tipo de atitude ou situação. Então isso vai facilitando muitas vezes o entendimento ao outro, né? Porque antes de tentar prejulgar, eu tento ver por que aconteceu aquilo, qual foi o formato, ou o que levou a pessoa a tomar tal decisão. Então você tenta manter esse entendimento para favorecer talvez um equilíbrio, né, nas convivências, em termos de convivialidade ou comportamento. Então é uma permanente observação com questionamentos. E você, que deve ser difícil, né, assim, um desafio você manter essa questão do questionamento, da desconfiança, da confiança, que até você coloca, acho que na tecnologia, né, e manter um pensamento cosmoético, não pensar mal da pessoa. Você tem alguma consideração sobre isso? Não é fácil, é claro, porque a partir do momento que você às vezes observa ou tenta entender o porquê que as pessoas estão fazendo, você acaba muitas vezes chegando a uma conclusão, né? Então, e essa conclusão às vezes pode ser assertiva ou não, né? Que depois, em um outro determinado momento, você vai ver que realmente a sua conclusão não foi adequada àquilo que você esperava da pessoa. Então, o que eu penso? O ideal é você retardar ao máximo a sua conclusão, né? Então você tira uma pré-conclusão e vai somando e vai aumentando a sua observação sobre aquele fato, até chegar a uma certeza, vamos dizer assim. Ok, obrigada. O Flávio, eu acho que tem uma coisa que você não falou aí. O Flávio tem um extremo bom humor. Ele não se aborrece com nada. Eu acho que tem uma pensanidade sadia. Eu acho que talvez seja a condição para você não se assediar, entendeu? Eu não sei. É difícil encontrar uma pessoa assim, bona, entendeu? Boa. Pode falar. Aqui na caracterologia, no item 20,
Você pode explicar melhor como é que é essa condição que você quis expor aqui? Como é que é fazer a conscienciometria da ideia? Então, no caso, o ideal é a pessoa ter feito pelo menos o conscienciograma com isso, né? Então, ali você começa através desse trabalho da conscienciometria, você consegue identificar melhor os seus trafores, trafares e o trafal, né? Então, em cima disso, a hora que você construir a sua ideia, você começa a pensar dentro da questão, né, conscienciométrica, o quanto eu estou sendo mais cosmoético, o quanto eu estou sendo mais homeostático com essa ideia, e mesmo com a minha intenção. Qual é a minha intenção ao chegar aí ao final, né, dessa ideia que eu estou expondo? Então, seria o uso da ferramenta do conscienciograma para você realmente conseguir expor, fazer a conscienciometria para conseguir expor aí a sua ideia. No Tratado de 700 Experimentos, página 734, item 9, o senhor expõe que a mulher muito bonita, sexy, inteligente é uma consciência de exceção. O senhor poderia fazer um paralelo entre essa consciência mulher ex-derrubadora de homens? E ainda, por que essa consciência mereceria ser pesquisada em favor da própria humanidade? Aprofunde, por favor. O caso é o seguinte: uma mulher que era muito bonita, sexy, inteligente, ela é chamativa, cria problema. Ela precisa ser muito boa para se manter assim. Senão, por isso que eu falo, com uma boa parte dela, mais de 51%, num determinado período da vida, elas são assediadas. E se deixam assediar pela situação. Agora, o que se passa? Muitas dessas que foram derrubadoras de homens e que hoje não são mais, que estão procurando acertar. Então, o problema da beleza, tem até gente aí que acha que isso é uma provação da beleza, da estética. Agora, é muito importante estudar a humanidade pelo seguinte: o ginossoma, que é o corpo da mulher, é o corpo afrodisíaco. É o que é a Viagra natural, ou o Viagra natural da personalidade. Então é necessário a gente estudar isso para ver como é que faz. Uma mulher excessivamente fechativa, ela cria problema para quem trabalha, somente os homens. Sempre foi assim. Então, isso tudo ela tem que saber quando é que ela passa da conta, quando é que ela tem que ficar mais restringida, ela observar a situação do recato ou qualquer coisa nesse sentido. Li um site da internet que Emmanuel teria ressomado novamente aqui na Terra, no início do ano 2000, que o próprio Chico Xavier, de desdobramento, teria estado presente no nascimento dele, numa cidade do interior de São Paulo. O senhor poderia comentar tal afirmação? E se ele realmente nasceu, o senhor pretende procurar para ajudar na conscienciologia? Não, o que eu sei do Emmanuel é o seguinte: quando o Chico morreu, passou uma temporada, o Emmanuel trouxe o Chico aqui, me deu umas instruções sobre o assunto e se despediu da gente, dizendo que ia ressomar na Itália. Passaram-se algum tempo, uma temporada aí, agora recentemente, eu fui ver um negócio na Itália fora do corpo e descobri que a pessoa que estava lá era o Emmanuel, que já renasceu num corpo de menino. E ele está lá naquela área daquele padre Pio. E eu vi o processo que ele estava doente, a gente foi lá para atendê-lo na situação. E o lugar que eles atenderam foi nesse hospital que é lá da área do padre Pio, na Itália. E ele tinha falado para mim que ia renascer na Itália para resolver os problemas dele com o processo do cristianismo. A situação toda foi essa. Agora, esse caso aí de Chico Xavier, essa coisa eu não sei nada disso. Eu estou sabendo é aquilo que se passou comigo. O que se passou comigo foi logo depois que nasceu, foi depois disso. Eu não sei o que é que aconteceu. Durma com barulho desse, cada um estuda aí e vê o que é que faz. Flávio, eu queria sugerir na holotecologia incluir a ideoteca e a correlacionoteca. Perfeito. Okay. Quem é que está com o microfone aí? Vamos ver que o homem está aí disponível, sabe? Ali, o alvo é ele. Eu já falei, se tiver mais gente, eu dou preferência.
Bom, na citologia, como é que você interpreta essa citação do Tocqueville aí? Citologia. Mais que as ideias, são os interesses que separam as pessoas. No caso aí é a intenção, né? Então isso aí vem em relação à questão, as ideias são superiores, né? As consciências. Então, no caso, essa citação eu achei bem pertinente no caso, porque às vezes você tem a ideia boa, né? Mas as intenções que as pessoas têm fazem que elas se separem. Por quê? São intenções distintas. E no caso Alex de Tocqueville, ele estudou, né, exatamente as consequências que ocorreram com a Revolução Francesa, né? Então, a partir das ideias da Revolução, o que ocorreu, né, as consequências das intenções das pessoas que tiveram aquelas ideias originais, as ideias iniciais e depois dos seus atos, das suas intenções, como é que se encerrou, né, a Revolução aí francesa. Porque eu até vendo a própria definologia aí, mesmo independente dela, eu acho que a ideia, ela vem junto com a ideia, expressa a intenção, né? É isso que também acho que você quis dizer na definologia. É quase uma fusão, né? Porque quando ele separa assim, eu achei meio, mas tudo bem, ele quis dizer que os interesses... Que são os interesses, né? Então você tem a ideia, os interesses, quando surgem esses interesses em comum, eles vão acabar separando esses grupos. E às vezes uma ideia que poderia unir mais pessoas, algumas pessoas tiveram mais afinidade com aquelas ideias, e aí se torna um grupo menor, se isolando dos outros. Então, essa é a expressão que ele usa, e eu achei adequada aí. Olha, eu acho também que a citação do Tocqueville por ele é muito adequada, devido ao processo da monarquia, e o problema todo do hononato. Está tudo certo, está tudo dentro da linha. Você pode depor agora, por favor. Eu falei para a Mabel que não tem relação, e ela insiste que tem relação, né? Então. Mas eu tenho... tem que pesquisar mais, né? E realmente, lendo sobre ele, eu pesquisei mais, né? Sobre Alex de Tocqueville, realmente eu achei interessante a personalidade, né? Não, a personalidade. Falou na Revolução Francesa, tem que falar mesmo. É ele e o Rousseau. Tem mais. Antes dele tinha o Boca Larga, falava sobre tudo e todo. O Boca Larga? Quem é o Boca Larga? Voltaire. São os três que falam mais na Revolução. Está tudo certo. Na culturologia, queria saber o que é, na parte ali, a cultura da retilinearidade pensênica. O que compõe essa cultura da retilinearidade pensênica? Então, de você manter, né, a sua linha de raciocínio, né, reto, coerente. Então, muitas vezes, quando a gente você tem aquela ideia e a sua intenção, ela também está adequada, mas na hora que você, às vezes, vai colocar isso em ação, ou a prática, você mantém esse retilíneo ou não, né? Ou há algum desvio. Então, buscar manter a cultura dentro de você realmente colocar uma linha, né? E por essa linha você conduzir todo o teu desenvolvimento da sua ideia, mantendo uma coerência com a sua intenção, para que você possa atingir realmente aquele resultado esperado. E não você começar a fazer aí caminhos mais tortuosos ou tendenciosos por algumas vantagens secundárias que você não contava no início, né? Então você desvia daquela sua intenção inicial porque, de repente, durante as suas expressões ou durante a exposição da sua ideia, surgem interesses secundários que podem tirar você do foco. Então manter aí a questão da retilinearidade mesmo. O professor afirma que, de acordo com suas experiências, a barba espessa em um homem ajuda a compensar melhor o laringo chakra, que no caso do homem tende a ser menos desenvolvido. O senhor poderia detalhar melhor o processo da relação entre a barba masculina e a circulação energética no chakra citado? Não há como ter o mesmo efeito através da vontade e intenção com trabalhos energéticos? Sim.
Mas se você tem um aparelho melhor para você colocar a sua vontade e intenção, melhor, né? Que bobagem é essa? Isso é um acréscimo. Existem pessoas no sexo masculino que sempre foram excelentes comunicadores e oradores durante a vida e nunca usaram barba. Eles já superaram, são melhores do que eu, por exemplo. Para eles não seria mais uma muleta para a psique, como funciona com os mantras, como terapia, etc. Agora, ó, não é bem muleta isso não. Tá, isso aí, a interpretação está mal colocada. Pelo seguinte, eu nasci assim, quer dizer que eu nasci com muleta? Se eu nasci com muleta, não. Quer dizer, vem um instrumento, um aparelho, ou uma peça, ou um sistema do seu carro da fábrica. Ele é muleta? Ou ele está no carro? Pois é. Agora, o artificial, a coisa que está errada, a muletaria, é cortar a barba. Que negócio é esse? O corpo nasceu e outra coisa, existe um princípio biológico. A biologia humana não admite mutilação. Isso é um fato. Observa bem. Salpingectomia, dá em cima. Eu vi casos assim. A mulher lindíssima, com 22 anos, fizeram a salpingectomia nela muito cedo, ela ficou doida. Se atirou da janela do hospital lá do negócio. Como é que fica? Professor. O processo da deferentectomia, vasectomia. Eu via o debate num curso meu, como é que foi lá, o cara deixou de mexer com aquilo, porque ele sabe que o negócio faz mal. Na fritada dos ovos, isso é negativo. Quem é que quer falar? Valdo, aqui em cima. A expressão que é o item de série, né, que se usa mais. Item de série. O item de série, que já vem de fábrica, aquele item de série. Item de série. Na questão do carro chama item de série. Gente, o processo é o biológico, é o natural, é o intrínseco, é o isto, isso que eu quero dizer. O processo é esse. Agora, para eles não seria mais uma muleta para a psique. Não, não é muleta. É saber usar com inteligência o que a pessoa tem. Agora, por exemplo, tem cara que tem pouca barba. Isso aí é um processo da genética, é um problema da etnia, é um processo da raça, é um problema daquele nascimento. Agora, eu não tenho culpa se eu tenho a barba espessa. E outra coisa, é muito melhor deixar a barba, não tem que estar cortando isso todo dia, que eu acho burro, parece que você está fumando, é a mesma coisa de fumar, eu acho burro. Uns troços que você tem que repetir sem necessidade, por quê? Besteira isso. A gente já tem que ir demais, você tem que ir ao banheiro todo dia, tem que comer todo dia, tem que dormir todo dia. Já é muita coisa repetida. Ainda arranjar a barba, que besteira é essa? Agora não, o problema está aí. E isso ajuda. Eu quero lembrar, quando eu completei 70 anos, nós estivemos lá no Homem. O Hernande estava lá comigo, Hernande? Você estava lá comigo, o cara que examinou a garganta, não foi isso? O que é que ele falou? Eu tinha 70 anos. Alô, alô, a garganta está... E eu de boca aberta não podia falar nada, porque estava lá o negócio aparecendo na televisão. Ele começou a me defender, e eu lá. Não, porque eu colocou aquilo, o Valdo parou de falar, né? Então não, tem que falar com ele. Assim, ele não fala nada, esse cara, né? Aí eu falou, não, fala o tempo todo. Tudo ele falava o contrário. Ele aconselhou a hidratação, né? Intensificar a questão da hidratação. Foi. Justamente por causa da questão da docência. E falou que eu tinha, assim, só um pouquinho de calcificação do lado direito. Isso, é. Uma das subidas lá, mais nada. Mas estava perfeito. E isso é raro, ele falou. Exato. Isso é muito difícil nessa idade. 70 anos. Eu tinha 70 anos, faz 8 anos. Então, o processo todo é esse agora, que eu vejo que realmente as antenas aqui, ó, parabólicas, elas ajudam. O povo tem que entender isso. Antena. Uma outra coisa, os caras têm outra pergunta, agora seria bom eu falar aqui com o nosso amigo. Tem uma outra pergunta que eles fazem. Que tamanho que deve ficar a barba? Quando ela é veneranda, grande assim, o melhor é ficar no mínimo desse tamanho, que está aqui ou um pouco maior. E isso aí aumenta as antenas. Entende? Maior do que a do Mário ali, ó.
Isso aqui, o mar tem ela bem cheia lá, ele teria que deixar um pouco mais. Entendeu? Isso ajuda. Agora, ele é moço, está com muita voz. Daqui uns anos, vamos ver o que acontece. O processo todo é ver no futuro. Agora, o problema é saber usar o que a gente tem. A paradiplomacia pressupõe sempre uma condição homeostática ou pode ser nosográfica? Não, aí seria a antiparadiplomacia, a nosográfica. Né? A paradiplomacia supõe cosmoética, uma coisa positiva, fraterna, né? De vivência natural, elevada, evolutiva. Flávio, aqui no ar. Parabéns, inicialmente. É um verbete tarístico e bastante motivador. Eu gostaria de saber, embora eu tenha chegado um pouco depois, se não foi discutido, quando você colocou aí na sinonimologia, no terceiro item, binômio, modelo, desejo. Por que não, ou por que desejo, ou então vontade? No caso, eu usei o modelo, né, porque é a hora que você construiu a ideia. Né? Então, o modelo, você começa ali a moldar realmente a sua ideia e você, a partir daquilo que você moldou, você tem, então, o desejo de aquilo entrar em prática. Desejo. Né? Então, você, então, molda a sua ideia, uma vez que você considera que ela já está pronta, né, para ser exposta, aí você deseja colocá-la em prática. Uhum. É isso? Então, vamos supor a própria construção, de repente, do livro, né? Então, você constrói o teu livro, você constrói o teu artigo, uma vez que ele está aprovado, você deseja que o quanto antes ele possa ser, né, colocado em prática. Que foi, no caso, a experiência que eu passei aqui, uma vez que passou pelos 20, né, pelos primeiros 20 verbetes. E aí você deseja logo chegar o dia, né? Fala, bom, e agora? Que dia que vai chegar, né? A oportunidade de você expor essa ideia para demais pessoas também. Porque aí não depende, você quando coloca desejo ao invés de vontade, você acha que, né, nessa segunda etapa não depende muito de você? Vai depender das circunstâncias? Vai depender da sua ideia, depende, ou seja, a dependência vai estar naquilo que você moldou, não é isso? E da forma que você desejou. Então, muitas vezes, aquilo que você, no caso aqui, então foi moldado, ele ficou pronto, vamos por um bom período, mas o meu desejo de talvez ocorrer numa semana seguinte, não ocorreu. Dependeu de outras situações. Tá bem, obrigado. Só colocar aí, também dar um acréscimo, o desejo aí tá mais correto do que a vontade mesmo. Porque a vontade, a gente usa numa outra acepção, vontade como sinônimo de desejo. Mas o correto mesmo é desejo, porque a vontade é o atributo psíquico que permite você decidir sobre a ação. Então, por exemplo, a pessoa lá, um tabagista que está querendo parar de fumar, ele pode ter um desejo de dar uma tragada. Ele está com aquele desejo, é um impulso. Mas a vontade, pela vontade, ele não vai fumar. Entende? Então, a vontade é o processo da decisão, da deliberação, que permite a ação, ou a não ação. Agora, o desejo independe disso. Então, com o processo da intenção, a pessoa até tinha uma intenção, mas ela pode não agir, porque ela viu e segurou o negócio, né? Aquele impulso e tal. Então, eu vejo que está bem mais adequado do que se fosse vontade. Há semanas fiz impacto terapia com meus alunos, contando sobre o amigo meu que morreu assassinado por ser briguento. Tive sinalética de assédio e confusão entre alunos, que envolveram 4 mães em uma das salas. Ao conversar em reunião escolar com uma das mães, uma colega de trabalho bateu no meu carro. Agora a pergunta, isso tudo faz parte do serviço da assistencialidade? Faz parte principalmente da sua assistência e o modo de expor os casos. Olha bem como é que você expôs. Se carregou, às vezes você fez evocação, o homem chegou com as energias tudo atrapalhadas, porque ele morreu assassinado
Quer dizer, mais evocação do que uma tragédia, não tem. Só se começar a ver esses filmes de ação, morte, etc., que tem por aí de guerra, isso seria mais. Mas aí tem todo o caso da evocação. Olha bem como você vai falar. Veja, eu vivo contando casos, mas todos os casos que eu conto, geralmente eu já vi tudo. O cara já melhorou, às vezes está até perto de mim numa outra vida. E eu estou contando um caso desse, aí eu posso ir com calma, que não tem nada, não vai fazer evocação nenhuma. Agora, vai contar o caso de um amigo que a pessoa conheceu, que morreu assassinado, que estava brigando, como é que fica? Notei que 70 itens dos 100 apresentados na caracterologia se referem a intenções trafaristas. Você poderia explicar o porquê desta escolha? No caso, eu não me atentei aí se são realmente 70% dos que estão com essa tendência mais trafarista, né? Mas o que eu busco observar... É que a humanidade é assim. Na prática, né? 2/3 do negócio é negativo, é isso? Então, isso saiu... Isso é fruto das observações, né? Então, eu não cheguei realmente a fazer essa análise quantitativa em termos da tendência dessa exposição mais nosográfica, mas é aquilo que a gente observa. Não sei se alguém vê diferente, se às vezes a vida é mais positiva, assim, é mais homeostática, mas a gente observa que às vezes as ideias e as intenções, elas acabam tendendo... Nossa amiga pode estar querendo que você coloca só 67, para ser 2/3. Aí fica 33, não é isso? É uma saída. Flávio, aqui. Oi. Eu gostaria de que você explicitara a página 40, neossinapsologia. O binômio ideia-intenção gerando neossinapse. A partir do momento que a gente possa, né, ler essas 100 perfis, né, e que a gente receba uma informação sobre isso, um esclarecimento sobre isso, e a gente identificar como a gente se coloca, né, ou se adequa a qualquer alguns desses perfis em nossos comportamentos, isso pode gerar para a pessoa uma reflexão. Olha, eu ajo dessa maneira e não estava atento a isso, e a partir do momento que eu identifiquei a minha postura nessas situações, faz com que você inicie uma mudança de comportamento. Talvez aí ao início de uma reciclagem ou de uma mudança nas suas atitudes, nas suas ideias e nas suas intenções. Então, esse binômio pode trazer para você novas sinapses, novos entendimentos sobre o nosso comportamento na hora de expor a ideia e a intenção sobre ela. Está bem. Uma outra pergunta. Na frase enfática, a primeira parte, a intenção atrás de cada ideia pode agir no íntimo das consciências, gerando efeitos proevolutivos. Então, no caso, como o Arlindo comentou, a ideia realmente ela vem muito associada, ou seja, quase uma fusão com a intencionalidade na hora que ela está sendo exposta, né? Na hora que ela está sendo expressa. Então, qual é a intenção que está por trás dessa ideia que você quer transmitir, não é? E isso aí, da forma que você está transmitindo, você pode atuar bem no íntimo, né, daquela outra consciência, sendo de uma maneira evolutiva ou de uma maneira destrutiva, vamos dizer assim, para ela, né? Então, o quanto você entrou no íntimo da outra consciência na hora que você expôs a sua ideia com a sua intenção, né, agregada a ela. E isso vai gerar repercussões, né, na sua ficha evolutiva pessoal. Então, se as suas intenções foi de realmente adentrar no micro-universo da outra pessoa para que aquilo venha a trazer benefícios, provavelmente o benefício também vai ser fotografado para a sua ficha, né, vai ser registrado para a sua ficha. E da mesma forma, se essa intrusão, vamos dizer assim, na sua ideia, no íntimo da outra consciência, se ela gerar aspectos negativos, isso também vai pesar na sua ficha evolutiva pessoal. O número 72, aqui, ele faz lembrar o pedido dessa nossa amiga que falou lá para os alunos. Aqui, paranoico, sente-se perseguido depois de expor a ideia.
caso da senhora, eu estava procurando aqui para ver o que é. Vocês observam bem esses 100 itens. Às vezes tem muita resposta para os casos de vocês. Está muito bem bolado isso aí. Isso aí, no caso dessa paranoia, que a pessoa, ela, por exemplo, ela faz um esclarecimento e depois ela fica preocupada do que ela falou. Isso é o assediador do outro, às vezes, que vem atrás dela. Quase sempre aí no caso, devido vamos dizer, o autoassédio, faz revocação e aquilo vem. Como tem mais gente pensando, aquilo potencializa o campo de energia que está instalado ali. Dentro daquela aula, então, o negócio é fácil. Esse caso dela aí é o caso clássico da pessoa que não entende bem do processo ainda de energia. Essa pessoa está estudando, ela vai superar isso tudo. Mas agora, por isso que ela já está perguntando, senão não teria feito a pergunta. Já está no meio caminho. Mas agora, no meio do caminho, né? Mas é preciso estudar mais e saber o que foi. O ideal seria, se tivesse uma gravação, a gente vê o que ela falou, a exposição do caso. Eu garanto que tinha coisa carregada. E outra coisa, pensa bem, se ela carregou um pouquinho que seja, pequenininho, 5%, os alunos, o povo que tudo ali, você já pensou o tanto que eles deviam pensar? E como é que fica a intensificação potencializada da energia naquele óleo pensênio? É um fato. Eu falo meus casos aqui, mas tudo é caso assim pacífico, já foi superado, ultrapassado. Quando eu tenho dúvida, eu diluo o processo. Eu não mostro quem é, como é, de que modo. Muitos desses casos que o Loche fica querendo que eu explique, às vezes eu não posso explicar por causa disso. Não adianta. E outra coisa, tem casos, se você não colocar o nome dos bois, ele não fica assim, verossímil. Vocês não vão admitir o que eu estou falando. Você está entendendo? Agora, a hora que eu falo e mostro o que é, por quê, de modo, aquilo eu vi o negócio. E outra coisa, não preciso acobertar nada. Posso explicitar tudo. Isso é que é o ideal. E é difícil. Isso aí é preciso ter vivência, experiência. E outra coisa, guardar aquele almoxarifado de ganchos didáticos. O gancho é isso, aquilo que você tem para poder falar alguma coisa que você se apoia, é o arrimo. Isso é o almoxarifado de gancho. Quer dizer, é todo o seu acervo de material guardado que você pode contar, o COSER, mostrar os fatos, os casos que você tem, entendendo? Relacionar aquele processo. Isso aqui é o almoxarifado. Você tem uma inventariologia desse material. É o que acontece comigo. A maioria dos assuntos eu sou capaz de contar algum caso se eu vivi naquela área, alguma coisa e tal. Eu sempre tenho algum fato. E alguns, eles são imperdíveis. Esse você tem que repetir. Então, de vez em quando, eu já contei esse aqui, vou contar de novo. Aí eu conto um caso. Que aquele é imperdível, ele não tem saída, não há substituto. Então, vocês que estão começando a dar aula aí, mais sério, assim, principalmente na docência, quando vocês estão sozinhos, vocês precisam desses reforços, que são os ganchos didáticos, pedagógicos. Então, precisa a gente saber. O que está faltando aí para essa nossa amiga é talvez o jeito da embocadura de mostrar isso. Às vezes, ela até falou bem da pessoa que morreu, mas na hora que ela foi falar sobre o caso em si e analisar a parte de criminalidade da situação, ou anticosmoética, ela carregou nas tintas que afetou a vítima. Porque se o cara foi assassinado, ela não falou quando foi. Se foi recente, assim, por exemplo, nos últimos 10 anos, ele pode estar circulando por aí. É aquilo que o povo chama da alma penada. Ele está por aí. Entendeu? Então, qualquer coisa ele quer se manifestar. Mexeu com ele quer pôr a boca no trombone. Isso faz parte do serviço. Valdo, quando você faz, por exemplo, uma impactoterapia, que aí você fala tudo que tem que falar nos últimos, como você estava contando um caso ontem. Hoje eu contei o fato aí para uma pessoa. As nossas amigas já foram? Pois é uma senhora bem assistida, da Itália, médica.
Agora, o que é que se passa? Uma cabeça. Trabalhou na África e vários lugares. Então, ela veio para ver. O que é que a gente faz? Aí veio um nosso amigo, que deve ser o povo lá da Veronesa, do Hércules, eu não sei. É gente lá do seu povo, sabe, calabresa, etc, tal, sei lá, né? Então eles falaram assim, fala tudo para ela com calma. Aí o que foi? Eu comecei a caprichar no meu inglês, para ela entender tudo com calma, direitinho, pensando tudo. Ela parava de vez em quando assim para pensar. Aí passava um pouco e ela voltava para falar o que era. Agora eu expus tudo para ela, assim, nos 20 minutos que eu conversei com ela, não foi? E ela já quer voltar para cá. Hein? Ela conheceu ontem, foi na Expo que eu apresentei as coisas, eles vieram já guiados, eu vi mais ou menos, né? As duas. Ela é muito interessante, essa senhora, é uma senhora de personalidade. As duas, Valdo, as duas pessoas, uma deu de Outra cara... coisa, ela nem parece italiana. Ela tem estilo... tanto recheio cultural de outros países que não parece italiana. Ela parece ser gente mais, sabe, séria, de universidade. E ela é universitária, tem grupo ela tenta sair para abrir um pouco a mente de alunos, mas sente falta de conversar com gente que tem consciência mais das coisas, né? Me conta, você apresentou a Maria José para ela? Elas ficaram conversando 1 hora. Então tá, então foi bom. O Val. E ela também é da Itália. Mas então, quando você faz essa impactoterapia, que você abre o jogo, o primeiro critério que você usa é ver se o amparador Não, a primeira coisa eu escuto o amparador. Hoje eles falaram, fala com ela. Uma outra coisa, ela estava com uma companhia, uma outra senhora que falava até português, ela pediu para ficar falar sozinha comigo. Então eu falei, opa, está preparado, sei lá o que ela quer. A hora que eles falaram para falar, eu derricei a madeira, soltei os cachorros, meu canil ficou vazio na hora. Entende? Tudo foi. Eu falei uma opção de coisa de acordo com o nível dela. Agora, usando isso, nós estávamos falando de paradiplomacia, com calma. Ela não se assustou com nada. Só que tem que dar o impacto de ver o alcance da ideia, que ela não tinha pensado do jeito que nós pensamos. Agora, no fim, ele não tinha mostrado o princípio da descrença direto. Eu levantei com as duas, fui lá e mostrei o princípio da descrença, o que era. E falei assim, ó, no lugar que vocês trabalham, vocês nunca viram isso, nem vão encontrar, é só aqui que tem. Isso aí é o ponto de segurança nosso da conscienciologia. Mas então, além do amparador, que é o primeiro ponto que você olha, que outros critérios você usa nesse momento? Eu geralmente, quando eu estou preparado o tempo todo para o que deve é. Ontem mesmo eu estava conversando com a pessoa que eu estava falando para mim. Ele falou, olha, você é uma pessoa que eu tenho observado há muito tempo. Você não tem isso que a gente chama de angústia. Então, é um bicho diferente. Você não tem angústia? Eu falei assim, ó, isso não tem no meu dicionário. Tem umas coisas que não tem no meu dicionário, há muito tempo. Por exemplo, a palavra desgraça. Vocês não viram falar isso. Angústia, quase que eu não toco nisso. Conflitão, conflito, não tem. Meu dicionário não tem isso. Eu não tenho isso. Então, aqui. Eu vivo no laboratório o tempo todo. Só que tem que é particular. Entendeu? É privativo. Agora, a pessoa que estava falando, não, você tem uma coisa que eu estou observando. Você não tem angústia. A pessoa já está me conhecendo já há algum tempo. Então ela está observando, já de muito tempo. É a butuca acesa, né? Fica de olho. Agora, eu não vejo que isso seja grande coisa. Eu falo assim, não é nada. Você há de ver como é o transmentor e a monja. Isso sim é que acabou tudo. Quer dizer, o dicionário deles diminuiu por um lado e aumentou por outro. Então, tudo que seja muito nosográfico diminuiu no dicionário cerebral desse povo. E tudo que seja homeostático, de alto nível evolutivo e cosmoético, ampliou. Então, esse é o motivo que a gente tem que estar observando a qualificação dos nossos dicionários cerebrais. Professor Valdo, posso entrar aí nessa conversa? Então,
Se não está no nosso dicionário, ou praticamente não está, como que se faz para interagir com outras pessoas que têm o oposto disso? O oposto que você está falando quer dizer que elas são afobadinhas. Elas são afobadinhas, elas Mas têm... isso é o normal. Então, mas Por como exemplo, é que... você há de ver a gente mexer com certos cachorros que tem aqui na vizinhança. É a mesma coisa, a gente tem que saber conviver, né? Tem 14 cachorros do lado de lá, segundo o que o Paulo estava falando aí um dia desses. E eles estão atacando as lebres da mata. Ele está danado da vida com isso, porque está matando as lebres. Ele não quer que cachorro ataque lebre, porque isso não está correto. Eles estão atacando pessoas também. Pois é. Não, e eles atacam também ali os trabalhadores e a plantação que eles estão fazendo. De vez em quando eles soltam um tipo de rojão para assustar o cachorro, eles vão embora. Isso já aconteceu. Teve um dia que começou a fazer barulho aí, não foi isso? Era rojão, né? Tá. Assustar. Agora, Então. segundo o posto, são 14 cachorros. Então, veja, esses cachorros, ele me pergunta, o que a gente faz com ele? Assim, aprenda a conviver com o sub-humano, que você vai aprender a conviver melhor com os humanos. Isso faz parte. Tem um Aprenda a fato, conviver com os professor. humanos, você vai aprender a conviver melhor com o sub-humano. Tem um fato, eu até comentei com o senhor né, na época, no acontecimento, um cachorro aí muito bravo, me avançou. Eu olhei bem no fronto dele e falei, você é menos do que eu posso. Ele foi embora. Então, de repente, será que essa técnica... Isso é energia funciona. Será Agora, que é uma essa das técnica... coisas que a gente faz. Às vezes é necessário, não tem outro jeito. O que vai fazer? Tá. Às vezes é preciso de mostrar a potencialidade pessoal. Às vezes é necessário. Sem falar muito. Apenas com a força presencial. É o meu caso, a hora que eu saí da rua Vinícius de Moraes, saí do carro, e eu olhei para o cara 2 metros e lá vai fumaça de altura. Não, o cara do remo que bateu com a motoca no carro. O meu motorista que achou, o senhor é mesmo um pouco extravagante. Isso foi o termo que ele usou para mim, que eu não tinha outro dicionário dele. Ser um pouco extravagante. Agora, o melhor da história, tinha uma pessoa conosco, na frente do carro, tudo. Está entendendo? Lá vendo as coisas todas, e eu atrás. É a vida. Às vezes a gente tem que mostrar a situação, como é que é. É o jeito. Professor, eu queria perguntar para o Flávio o 68 e o 71. 68 é o observador, né? Isso. E o 71? Analisa o comportamento alheio durante a exposição da ideia. Então, a ideia de colocar esse perfil, eu acredito que todos nós, né, podemos estar incluídos nesse momento agora, né? Então, é a hora que está sendo exposta, né, uma ideia e você começa a tirar as suas primeiras impressões sobre aquilo que você está ouvindo daquela outra consciência que está tentando te passar essa mensagem, né? Então, o quanto que você extrai disso, né? O quanto que você consegue reter para você daquela ideia que foi exposta. Então, o seu perfil é de observador, ou muitas vezes nós estamos num local onde as ideias estão expostas e você está alheio àquilo, né? Você está fazendo outras coisas, está em outro ambiente, e não aquele no qual que você está exposto. E o comportamento, como é que você faz assim mais para avaliar nessa observação o comportamento? Dentro desse... nesse mesmo, do observador, o comportamento, o foco mais no comportamento. Como assim? Analisar o comportamento alheio. Você vamos assim, aprofundar mais o foco no comportamento. Como é que ele reage, como é que ele... Ou seja, no caso aqui, como o Arlindo e eu somos os italianos, né? Então a gente está sempre... O nosso comportamento não só com a boca, né? Tem também, nós fazemos ginásticas e falamos, usamos duas técnicas, né? E esse comportamento ele dá. A gente observa muito isso em termos de político, não é?
O político chuchu é porque o comportamento dele parece que ele realmente é um chuchu que está ali. E a gente vê o Lula que às vezes as ideias elas ficam pequenas perto do próprio comportamento que ele tem, né? Então, de tanto histrionismo ou as apresentações que ele faz. Então, o comportamento realmente ele vai interferir também nessas observações. Entendi. E o 7.1? 7.1 é o para-heurístico, né? Expõe as ideias inatas captadas pelo extrafísico. Aí vai realmente de você desenvolver o seu parapsiquismo e estar aberto a conseguir captar ideias, né? E neo-ideias vindas do extrafísico. E aí você possa trazer. O grande, né, exemplo nosso é o professor Valdo com as verpons, né? Que a gente sempre tem aí recebido e a partir daí degustado, né? Isso e tentando trazer o melhor para cada consciência. Uma pergunta pessoal. Quando você estava fazendo o verbete, você não presenciou algum momento você desse 7.1 do paraurístico? Uma ideia inata que você percebeu, que você captou do extrafísico? Olha, não... Eu aqui também não vejo assim, dentro desse 100 assim, não tem nada, não tem nenhuma versão aqui, né? Aqui não tem assim mas não tem, mas eu não tive nenhuma percepção, vamos dizer assim, na concepção. Até foi interessante que essa listagem, praticamente ela saiu numa tarde, né? Realmente, talvez aí eu tive um ambiente bem favorável para que as ideias pudessem vir e ela ia associando, né? Então eu consegui, na verdade, chegar a 160. E aí é claro que você depois vai lapidando e vendo quais são as mais interessantes para que você possa filtrar. Então na tua fala... O mais comum aqui parece que é 83, né? Vocês leram, né? Vocês leram 83. Esse é o mais comum aqui no tertuliário. Só para reforçar isso, quando você traz a ideia inata, é uma descoberta, né? Você trouxe uma coisa nova, é uma descoberta aqui. Por isso é heurística. Sim. Flávio, também pode ter essa acepção, mas nessa questão do para-heurístico, expõe a ideia inata captada do extrafísico. Normalmente a ideia inata a pessoa já traz, né? Já traz. Aqui não pode dar essa ideia, não fica às vezes um pouco confuso, quer dizer, a pessoa está captando algo que ela já tem. Não poderia ser o anel-ideia captado do extrafísico. Tá, perfeito. Acho que ficaria mais adequado, né? Tá certo. Quando o senhor falou uma vez que consegue mexer no cardio-chakra da pessoa ao ponto de aumentar ou diminuir o batimento cardíaco, confesso que fiquei com medo. Pois é, a maioria fica. Uma pessoa com parapsiquismo desenvolvido pode se tornar um indivíduo perigoso capaz de assassinar uma outra? Pode. Que consequências isso poderia trazer para um sujeito que procurasse desenvolver o parapsiquismo para o mal? Ele vai para a baratosfera direto e vai entrar numa interprisão grupo kármica durante séculos. Então é a maior besteira que o cara pode fazer. Uma pessoa que começa a entender da energia não vai fazer isso por mal. Agora, fazem às vezes tecnicamente, como aconteceu na Rússia durante muito tempo, que eles colocavam um sapo e o cara julgava a energia, paralisava o coração dele e ele morria. Mas só com o sapo que eles faziam isso. Isso é registrado, tem livro falando desse assunto. Qual a atitude mais correta quando temos muita afinidade e afeição por uma pessoa que corresponde aos sentimentos, mas não assume a situação, ou por já estar em um relacionamento mesmo defasado, ou por achar que não é o momento? Como lidar com esse tipo de situação? Olha, o problema é o seguinte, na minha terra existe um processo que eles chamam, como é aquilo que você marca uma data fatal. Mas tem um nome dessa atitude, como é que é? Não, tem outro nome. Checkmate. Tem outro nome também, além desse, tem um outro. Ultimato. Ultimato é que é o mais técnico. Então, veja, nesse caso, que tal dar ultimato? Nós estamos em setembro. Olha, você tem até o dia 1º da harmonia universal, dia 1º de janeiro, para resolver seu problema. Ainda dá um dia simbólico de propósito.
Aí, ou nós vamos continuar juntos, ou cada um parte para o seu destino. Esse é um tipo de lidar com a situação de uma maneira lógica, racional, e também tomar uma atitude. Né? Muito esclarecedor o verbete. Poderia associar o item 71 à pangrafia e o processo de descoberta? É com você. Sim, no caso a pangrafia, você consegue captar essas ideias, né, vindos do extrafísico, e aí transformá-las em um artigo, em um livro sobre o tema. Realmente também bem associado. Segundo os relatos de André Luiz, o mesmo foi para a Baratosfera por ter cometido suicídio inconsciente, ou seja, sem intenção, com maus tratos de seu aparelho gastrointestinal. A meu ver, é uma ideia controversa, pois o que pesa na consciência não é a intenção mais do que os atos. Para a pessoa ter aquele tipo de sofrimento e baixas sintonias, Carlos Chagas, que segundo consta, foi essa mesma consciência, morreu de infarto, e não era de problemas gástricos, porque o mesmo teria a intenção de distorcer parte de sua história. Somente para manter o anonimato e ilustrar lições morais foi. Por isso que eu falo, a maioria de tudo que ele escreveu foi forçado e mudado. É muita literatura e muita imagística. A partir, desde Nosso Lar, até os livros, mesmo que eu recebi, etc., etc. Ele fez muito disso, para não criar problema na vida humana. Tudo foi feito porque o Chico Xavier já tinha passado por uma experiência horrível com um camarada, que era também, que escrevia todo dia, que deixou até um diário, que era Humberto Campos, e aquilo foi até para os tribunais. Então ele já estava cansado, sabendo o que era, já tinha precedente, ele quis evitar. Quando eu entrei nessa história, já peguei o bonde andando, ele já sabia disso. Valdo, mas Sim. é fato que ele ficou esse tempo todo no umbral, ou ele contou essa história para poder mostrar essa dimensão? Não, ele ficou uma boa temporada assim. Isso aí foi real, ele me falou isso. Qual a relação entre intencionalidade com a libertação egocármica? Você quer falar? Isso aí é do seu lado. Qual a relação entre intencionalidade com a libertação egocármica? A intenção da personalidade com a libertação egocármica. A libertação então, no caso, egocármica. as ideias policármicas, né, vão fazer com que você inicie o processo do egocídio, né, pensando mais nas outras consciências. Então, buscar trabalhar mais com as ideias policármicas. Perfeito, é isso aí. Muito bom. Flávio. Quem é o próximo? Aqui. Realmente está muito bom, assim, um dia eu vou chegar lá, mas a gente percebe que é um conscienciograma, né? Dá para a gente se definir... Não, é um glossário de realidades. Muito sério, é um pequeno dicionário aí para você. Eu concordei também com o Tertuliano que a abordagem está um pouco negativa. Eu vi tinha 30 itens positivos aqui, sim. E quando você fala no 72, paranoico, tem um oposto que a gente vê, que é o verponológico, que ele se sente aliviado quando ele fala, ele se sente aliviado quando ele... Então fica uma contribuição aí, você colocar talvez o assertivo, ou catártico, ou verponológico, no sentido de que a pessoa também, uma abordagem mais positiva, no que ao falar, ao expor, ela está dizendo uma verpon, ou está conseguindo expressar uma coisa que está guardada há muito tempo, né? Então, assim, achei muito positivo. Parabéns. Né? Ok. Pode falar, Ian. Flávio, aqui no item 66, você define o narcisista usando o termo prazer. Aí eu fiquei pensando se não seria mais adequado a gente usar, por exemplo, um termo autoadmiração vaidosa, por exemplo, ou embevecido, por exemplo. Porque a ideia de prazer, ela ficou um pouco... Parece que não define bem essa questão do narcisismo. É que, no caso, o narcisista, realmente, ele tem prazer, né, com ele mesmo. Né? Ele se sente bem nas coisas que ele faz. Uma pessoa... Então, eu me amo, né? Eu me amo. Uma pessoa não narcisa também pode sentir prazer na ideia, mas não ter aquilo como um processo de egóico, entendeu? Ou de
excessivo em relação... Esse bloco aqui está de acordo. É. Só colocando um pouco, o narcisismo foi muito estudado pela psicanálise. E dentro da psicanálise tem o que se fala das fontes de prazer. E na visão da psicanálise é justamente o narcisista, a fonte de prazer dele é a própria pessoa, o próprio corpo. E outra coisa, para falar de narcisismo tem que falar em prazer. É, justamente Senão, por isso, é a fonte de esclarece. prazer. É. Então ele está correto nisso aí também. Quem mais? Qual a próxima observação? Estamos aí, à espera. O 97, traumatizado, tem pavor de ser ridicularizado ou expor ideia, né? Então, isso acaba gerando um trauma, né? Então, dependendo da situação, a hora que ele vai expor a ideia, ele tem medo de passar o ridículo. E isso é uma das formas de você realmente ter um abertismo e ter uma evolução mesmo da pessoa. Ou seja, entrar no ridículo, passar o ridículo, vai fazer com que você entre numa reflexão e faça as mudanças necessárias. Então, a pessoa, pelo trauma, ela evita de expor as suas ideias, porque ela acha que ela pode entrar no ridículo. E o ridículo, né, faz com que ela bloqueie a sua própria evolução ou as mudanças necessárias na sua vida. Então, eu coloquei como se ficasse traumatizado. entendi. Não, que eu tinha pensado no vaidoso, entendeu? Que a vaidade também, mas acho que não está no contexto. Né? Não, ele tem ridículo de... Então, ele deixa, às vezes, de expor, de ter uma ideia, sei lá, para que aquela ideia, ele acha que a ideia dele ela não tem muito sentido, e ele vai receber críticas com aquilo, e aquelas críticas vão acabar, em vez de ter um efeito positivo, acabam traumatizando aquela ideia. Então, ou seja, ou ele anula ou ele aborta ela. Como o Álvares hoje não está aí, e ele que faz a guaribagem, ou a guaribada, ele que faz, né? Que é guaribá, é o nome que o povo lá gosta de usar, o Álvares. Então eu queria falar que eu vou dar uma olhadela no 46 para ver se tem um espaço a mais no fatuístico. Parece que tem. Isso é só para representar o Álvares e fazer a guaribada. Parece que tem, não tem? Tem. Hein? Tem mais algum outro? Tem um erro Aonde? entre pensenologia e fatologia, não está alinhado, na primeira página. Não, está fora do alinhamento. Está fora do alinhamento. Não, isso aí Fatologia está fora do alinhamento. está fora do alinhamento. Mas agora tem outras coisas que eu já falei para ele antes. Sim. Tá? Hein? Flávio. 36. Eu vou dar uma olhadela nisso aí. Sabe, a turma faz muita questão de não deixar esse espaço em branco. Não pode. Isso dá dor de barriga. A Pode pergunta falar, é para o Sandra, Flávio. Parabéns pelo verbete. Isso que você estava falando, né, em relação ao traumatizado, eu pensei que poderia ter relação também com o número 56, que é o inoportuno, a pessoa que expõe a ideia no momento errado. A pessoa pode ter tido um trauma, já de ter uma experiência, né, de ter exposto uma ideia em momento errado, ter tido as consequências disso, e depois fica sempre evitando, né, novamente, falar das ideias. Né? Não sei o que você acha disso. Pode ocorrer. Pode ocorrer esse caso, né? Ou seja, ele teve o primeiro momento de ser inoportuno a ideia que ele colocou, recebeu uma carga, vamos supor, de críticas, que acabou se tornando traumatizado com aquela ideia que ele expôs. E existe o inoportuno, que é a pessoa que realmente, na hora que ela está expondo a ideia, ela não pensa ou não imagina as consequências que vão ocorrer. Né? Então, ele abre a boca para dizer algo no momento errado. Né? Eu queria fazer uma sugestão também, no 25, cosmoético expõe ideias baseadas na cosmoética. A gente tem, assim, em vez de colocar baseada, né, até pela palavra, embasadas na cosmoética, só com base, né, só uma sugestão. Ok. Agora, a propósito, Sandra, você conheceu a Cassandra?
Não, só... Vem cá, Sandra, você conheceu a Cassandra? Eu não conversei com ela, só tive contato à distância. Faltou, então, a oportunidade. Faltou. Ela vai estar aí de volta no mês que vem, no fim do mês. Eu vou conversar com ela. Flávio? A gente vê isso, né? Sim. Fala um pouco sobre o número 21, para nós, por favor. Concener, drena energias ao expor a ideia. Então, às vezes, nós nos encontramos aí em determinados ambientes, onde a pessoa está expondo a sua ideia, e ela vai drenando a energia do público, né, e ela sai, ou seja, refeita das suas energias, e o público em si mal consegue sair da cadeira, né, de tanto que ela, às vezes, acaba drenando a energia do seu público. Então, nós observamos, uma observação que eu fiz em cima disso, às vezes, são os cantores, né, os artistas de palco, onde, uma vez eu me lembro de um show, de um espetáculo aí que teve de uma dupla sertaneja, e a hora que eles fizeram até uma brincadeira, que a hora que eles se aproximavam do público, o público começava a gritar, e eles se sentiam bem com aquela gritaria deles só chegarem, vamos supor, a uma distância antes do show, mas aquilo já fazia um bem para eles, aquilo dava, né, uma energia para que eles se animassem na hora de entrar em palco. Então, realmente, ele faz a sua exposição, ou passa a sua ideia, mas trazendo um canal das energias de todo o público que está ali atento com ele. Flávio, aqui, uma sugestão que eu queria pôr aqui na caracterologia seria o lapsus comunicativo, quando a pessoa expõe. Eu não sei se poderia se enquadrar em algum outro item aqui. Mas ele já tem um lapso. Ele tem aqui o caso quando ele tem um branco, né? Você diz, ele tem um branco na hora de expor? Não, é quando a pessoa, por exemplo, comunica algo que é um erro acidental que expõe a ideia real da pessoa. Ok. Aí pode ser na fatologia, de repente. Eu esqueci. O esquecido aqui, ele sofre de lapso de memória, branco mental ou expor ideia, que é diferente. É diferente. Aí ele entraria talvez na fatologia. Isso. Obrigado. Tem mais espaço ali no 146799. 14? Não, o 14, esse aí é normal. É porque a frase está solta devido à ideia lá no fim, na frase de baixo. O outro qual que é? 67 e 99. 67. Esse também é a mesma coisa, esse não tem. Qual o outro? 99. Também não. Quando passa para outra linha, a frase estica. Tudo tem esse mesmo nível. Tá aqui. Nesse caso aí, em geral, a frase desse tamanho que eu uso, faltam 3 espaços. Se tivesse 3 espaços, resolveria tudo. Agora, como eu passo lá para baixo para ficar com 2 sílabas na outra linha, ficar faltando 3 espaços. Então aí fica mais solto. Isso é normal. É o critério que a gente usa. Flávio, quem é mais que está aí? Flávio, aí na 79, eu vou aproveitar um questionamento que me fizeram para perguntar a respeito da palavra prolixo e apresentar, e querer que você me explique a definição. Por quê? Porque palavras, por exemplo, o professor Valdo costuma usar, e eu acho uma didática sensacional, o uso de palavras sinônimas para, de repente, facilitar a compreensão das pessoas, etc. Então, a palavra, para mim, poderia ser, usa demasiadas ideias para se apresentar. Então, por que palavras? A ideia aí, ela veio mais
de onde que eu posso extrair, vamos pôr um exemplo prático disso, no e-mail. Tá. Então a pessoa tenta trazer uma ideia para você, uma resposta no e-mail, onde você recebe o e-mail, ele normalmente tem uns 20 centímetros para você ler. E você vê que a ideia, a síntese, ela vai se perdendo ao meio Com daquilo. certeza, no e-mail acontece isso que dá rolo. E então a pessoa se torna prolixa para passar uma ideia simples, que aí você precisa então ligar para a pessoa, né? Então você liga para tirar a conclusão que você não entende. Normal. Então você retorna e diz, o que você quer dizer com isso? Né? Nós tivemos casos aí interessantes agora vivenciamos, e é interessante, porque a pessoa, e você responde, pede a pergunta objetiva, ela responde com 10 centímetros, né? Ela diminuiu 5 centímetros. Tá. E continua na dúvida. Uma coisa que é interessante também é o seguinte, prolixo pode ser também prolixo. Então agora vamos entender. Uma palavra ou usa palavras em demasia ao apresentar a ideia. Mas não é só isso. A pessoa usa gestos em demasia para apresentar a ideia. Tudo isso vai pro lixo. Você está entendendo como é que é? Então, isso, às vezes, você concorda do ponto de vista que está aqui, está didático, está correto. Agora, por exemplo... Mas na interpretação, além né, de professor? palavras e gestos, tem mais coisa que a pessoa apresenta as ideias com outras coisas. Além do gesto, por exemplo, tem o processo de maneirismo, o histrionismo maior, além do processo de gesto com a mão. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Não é? Não, e as caras e bocas? Risinho. Como é que fica? Isso tudo faz parte do serviço. Agora, aqui você especificou bem, palavras em demasia. Está correto. Está bem feito, está didático, está claro, esclarecedor. Tá bom. Valeu. A gente vê que você andou estudando muito essas frasezinhas aqui, não foi fácil. Você vê que dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas vale a pena, o resultado final compensa. É porque o difícil é você conseguir classificar 100 e eles não serem repetidos. Né? Sei não, mas o difícil é você chegar em qual tema que você vai fazer isso. É antes disso aí. A hora que você descobre, aí não, aí o processo é de trabalhar que a coisa desengata, aquilo abre caminho. Mas o difícil é ver o que comporta esse tratamento. Isso aqui você fez foi uma espécie de glossário. Entende? Você fez um glossário de condições etológicas. A ideia verdade é essa. Glossário de condições etológicas, não é isso? A ideia é ver se consegue expandir, né, essas ideias. Eu pretendo aí... Pode fazer um livro. Você lembra-se, eu estou fazendo a revisão de um livro que é o primeiro que foi apresentado a partir de um verbete, que é a Síndrome do Ostracismo, do Marx. O livro está muito bem feito. Ele apresenta toda a parte técnica dele. Eu estou fazendo a introdução lá, o prefácio. Você sabe, sempre aqueles meus resumos, aquela síntese, 1 ou 2 páginas que eu vou fazer. Agora, o que se passa? Ele tem a prevenção, a profilaxia, o tratamento, o que é que se faz, as consequências daquilo. Ele joga por tudo quanto é lado a situação. Então, uma bela bibliografia, inclusive com a palavra poder, porque a questão do ostracismo ele tem que explicar muito e fazer muita abordagem do poder, porque o poder é que é tudo, né? É a perda do poder é que dá o processo do ostracismo. Agora, ele pegou através do verbete, ele está falando no texto. Foi através do verbete que ele fez o livro. E o livro não tem livro igual esse, sobre síndrome do ostracismo. É o primeiro que vai aparecer. Fora de série, muito sério. Agora veja, essa síndrome do ostracismo, no caso, ela não é tão tratada. Então vai ficar igual o livro da Malo. É a síndrome do estrangeiro. É igual essa síndrome também que eu falo do Swedenborg, que é coisa nova. Agora o livro está muito bem feito. Então, por exemplo, isso aqui, isso dá um livro sobre etologia. Processo de comportamento, a situação toda, na reação que a pessoa tem. A partir desse verbete, muita coisa pode sair. E é isso que a gente espera. Os verbetes são sínteses. Às vezes é uma cosmossíntese. Aquilo pode ir puxando assim, aquilo vai esticando, vai ter muita ideia, muita coisa, e aprofunda tudo mais.
A cosmovisão aparece desse modo. Uma coisa é a seguinte, você pega uma monovisão pequenininha e estica, às vezes de borracha. Aqui vai dando a cosmovisão, a coisa vai abrindo. Verbete é justamente isso. De modo que isso tudo aqui dá nível. Agora, os verbetes que eu já escrevi, tem uma opção deles que dão nível. Por isso que é que o Marx mesmo, por ele mesmo, descobriu isso. Entende? É um caminho. Não deu serviço. Agora, tudo isso aqui, ó, merecia um caso específico, explicando como é que é. Aí é que vem isso que eu estava falando, os ganchos didáticos da situação. Já pensou como é que não fica um livro desse? Didaticamente falando, como TARES, tarefa de esclarecimento. Uma loucura. Dá para falar? É. No 32, Flávio, o desnorteado, você quis dizer assim, expõe ideia deriva, quer dizer que a pessoa está falando uma coisa e de repente ela sai do foco, né? Ela sai da linha de pensamento, é isso? A ideia dele, ele não tem, porque o barco, quando ele está à deriva, né, ele vai sendo conduzido. Megafoco. Ah, tá. Ele vai sendo conduzido, depende do vento, ele vai para um lado ou vai para o outro. Então ele não tem um norte. Não, né? tem uns aqui que tem aproximações simples. Por exemplo, aquele divagador, devaneia a expor a ideia. Também. É. Tem vários aqui que você fala sobre expor a ideia no fim. É só olhar que tem muita coisa que tem relação com isso. O procrastinador também fala de expor também a ideia. Agora tem muita coisa para estudar aqui. Isso aqui não dá para uma pessoa estudar de uma sentada só, não. Tem que ver, porque a profundidade dentro do processo etológico, da conduta e do comportamento, exige mais observação. A pessoa tirar a conclusão disso. Uma das ferramentas... eu estou falando assim, para levar no exaurimento, para explorar o assunto todo, tem muita coisa através disso. Está muito sintético. Isso poderia ser uma ferramenta onde a pessoa, caso queira fazer um estudo mais aprofundado, ela carregar essa listagem e fazer um acompanhamento durante 1 mês ou 2 meses de como ela se manifesta e qual é a maior tendência dela, se realmente ela está pelos 70% aí dos itens que são nosográficos ou elas estão mais para os homeostáticos. Então ela vai assinalando como ela se comporta, isso é uma autopesquisa, ela vai ter para uma ferramenta que possa dar uma boa característica de como ela tem as suas ideias e como ela expõe a sua intenção. Se você for fazer um livro, você tem que mudar certas coisas. Uma delas é expor a ideia, você tem que pôr lá. Sim. Né? Explicitação do pensamento. Arranjar outros nomes. Ele vai ter... ele está sobrecarregado. A turma, quando fez isso, fizeram observação, está demais. Mas agora, veja, do ponto de vista aqui, está bom. O povo tudo entende. Está explícito, está bem claro. Então é bom. Agora, no livro, a coisa já muda de figura, porque já aprofunda mais, tem mais chance de expor a situação com mais detalhes. Né? Muda. Valdo, eu queria fazer aqui, Nara, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a peculiaridade do verbetógrafo. Eu vejo aqui alguns itens que são bem peculiares, por exemplo, o item 15, quando ele fala de birrento, ele coloca cisma com a ideia inadequada. Depois ele tem lá no item 39, enxadrista, estuda as palavras-chave e componentes da ideia. Depois, no item 57, inquilino, usa argumentos de autoridade para sustentar a ideia. Depois, no 59, itinerante, viaja a todos os lugares para expor a ideia. E também no 82, religioso, faz pregação ao expor a ideia. O Flávio tem essa característica que é de transformar alguns traços em alguns personagens, e fazendo isso ele ajuda na fixação. O Hernandes também tem um pouco disso, a gente percebe. De onde vem isso? Quer dizer, de que escola vem isso? Não, o problema aí é que ele está pegando também o processo profissional, né? Você coloca uma profissão que muda tudo. As pessoas, uma vez, eu falei que divide passar, em vez de 2.000 itens das folhas do conscienciograma, passar para 50.000. Aí eu falei assim, mas isso vai dar uma dificuldade demais, é muito difícil, vai ficar muito difícil. Eu virei e falei assim, nada disso. Pega as profissões da pessoa só, que elas já vão abrir caminho assim, que é uma loucura, e são milhares.
Sim, agora... Então, para fazer 50 mil, a primeira coisa mais fácil era mexer nas profissões. Eu já dei a dica, isso faz quantos anos? Agora, essa capacidade, ou essa facilidade que a pessoa tem, em automaticamente, quando ela está observando, em traduzir isso num personagem, de onde é isso? Porque não é todo mundo que faz isso, é uma característica peculiar. Não, aí é o processo etológico, né? Ele examinou etológico. É o problema da sua sociologia. Pois é. Ele olhou o modo da pessoa funcionar. Agora, por exemplo, você pegar politicologia, sociologia, antropologia, a conviviologia, que é o processo da etologia, ele já vai ter uma ideia fantástica. Ele pegou algumas. Existe centenas de outras. Sim. Nós vamos pegar, cada um age de um jeito. Perante a ideia. É diferente. É igualzinho o processo da gíria. Você vai trabalhar com um mecânico, por exemplo, desses que eles levam, que vê quando tem um acidente, ele fala a linguagem do mecânico. Tudo ali do jeito que está. Se pegar, por exemplo, vai usar o diplomata para falar, ele fala tudo diferente, o mesmo tema. Então, isso tudo é o jogo, né, sociológico da história. E a confabulação. Coloquialismo dentro da etologia, ou a etologia dentro do coloquialismo. Quando a gente lê, Paulo, a gente vê a pessoa atuando. É uma coisa que você fala, parece que a gente vê a cena. Pois é. É essa linguagem mais figurativa, mas com esse É a encaminhamento. linguagem pictórica, como nós chamamos, é a pictórica. Isso. É a pictografia, isso aí. A pictografia, às vezes, era mais esclarecedora. Ela Agora, fixa... veja, para o coloquialismo, que é o processo empírico, primitivo, superficial, isso é muito bom, porque é imagística. A imagística que junta com a imagética. Pois é. Que é aquilo que eu falei, o nosso lar, eles juntaram a trucagem cinematográfica para pegar a imagística do autor e, através da imagem, que o livro que ele escreveu não tem imagem. Então, é a imagem que está falando, como é o livro do André Luiz. Eu ainda não vi o filme, quero ver o Você que sabe eles que eu olhei fizeram. isso aqui e pensei no Alto da Compadecida, quando eu vi esses aspectos, porque no Alto da Compadecida, tanto o livro quanto o filme, ele tem essa característica de fixar pelo personagem, pela peculiaridade, o traço, né? Então, são muitos personagens e chama atenção por esse detalhe, né? Agora, ó, existe umas coisas que nós recebemos de mensagens sobre isso. Tem os livros que eu recebi, o Chico também, um deles chama Almas em Desfile. Sim, eu sei qual é. Você lembra disso? É. Que é mais ou menos baseado no processo sociológico dele. Entende? E esse aspecto me chama atenção pelo nível de assistencialidade que ele é capaz de provocar, porque ele é simpático. Entende? A abordagem, ela tem um conteúdo que é um conteúdo impactante, ao mesmo tempo ela é simpática, ela tem um... Não, e é esclarecedor. Vamos dizer assim, o processo todo é um nível de esclarecimento mais avançado. Isso. E com uma condição amortecedora, quer dizer, ela é uma... Não sei, agora, o que eu vejo é o seguinte, hoje, o jogo da imagem, ou seja, a imagética, ela está praticamente na ponta. Eu, por exemplo, já estou saturado com esse negócio de trucagem cinematográfica. Eu não aguento mais ver bicho falando, essa coisa toda. Você também já está saturado também, né? Não dá mais. É muito infantil demais. Agora, veja, tudo é a criação dos figurinistas das ações e da etologia. Porque tem o figurinista para vestimenta, mas tem aquele outro figurinista sociológico. Entende? Aquele que expõe. Por exemplo, até um certo ponto, o Balzac, nos romances dele, ele era figurinista pela descrição do personagem, aquele jeito. E às vezes não tinha muitos traços, alguns traços, mas tudo em cima. Isso aí é muito sério. A gente vê. Agora, veja, o cinema, você sabe, a mensagem do cinema é diálogo, mas principalmente, em primeiro lugar, a imagem. A imagem e a dialogação. É aí que cria o processo do cinema, com o movimento. Então, a imagem movimentada era diferente. Uma foto, por exemplo, é imagem fixa. A coisa é diferente. O cinema mudo era a imagem em movimento, mas sem som. Então, não tinha o diálogo exposto. Então, hoje, eles combinaram tudo, mas abusam demais da trucagem.
E com o processo da trucagem agora, extrapolaram, né? Está demais. Tudo muda, etc. Não dá. Eu não aguento mais. E outra coisa, pega e olha os canais. Se às vezes pega, tem bicho falando, em 8 em seguida, você pega assim, ó, bicho falando. Quer dizer, é uma meninada, né? Então, veja, não é só a computação que está colocando o povo ameninado, e está colocando a cabeça menor, não. A televisão está. Por isso que eu falo, quem tinha razão era Stanislau Ponte Preta, que falava, televisão é a máquina de fazer doido. Realmente, mas é doido aí no caso, é o cretino, o imbecil, é o debilóide. Por quê? Está diminuindo o nível. E outra coisa, os videogames estão ajudando isso. Tem uma série de condições, o povo agora está tudo analisando. A psicologia nunca teve tanto trabalho com isso como atualmente. Professor Valdo, aqui... Os cadernos, eu falo isso com os alunos, a maioria dos cadernos que os alunos usam na universidade, todos vêm com desenho infantil, tudo poluído, além de estar poluído já o caderno onde eles vão anotar, tudo com desenho infantil. Agora na universidade... Veja, eles têm que fazer as coisas para vender. Na venda, eles têm que fazer uma linguagem subpopular ou vulgaríssima. Quer dizer, até um certo ponto, é uma linguagem debilóide. Entende? Para não falar que é fútil. Que a futilidade já foi colocada para o espaço. O negócio aí é o debilóide, a imbecilidade. Porque reduziu tudo. O raciocínio diminui, a inteligência peca. Agora, Valdo, só queria colocar, só lembrando, né, que o Flávio chega na frente, tem chegado na frente na prova da imagística, né? Então, estava falando da questão específica. Então, esse ano a gente tira da prova da imagística, Flávio, você entrega a equipe, tá bom? Eu penso. Aí, esse ano você entra para fazer, para nos ajudar a entender melhor essa condição. Eu penso o seguinte, que o australiano, ele inspirou para fazer esse curso, essa prova, foi para ver se antepõe a essa imbecilidade generalizada. Sim, né? Então. Eu falei isso aqui no primeiro dia que nós tocamos nesse assunto, eu falei, ele está querendo para ver se melhora o nível. Isso. Então, e é uma saída. Professor, você também. Obrigado pelo convite. É uma outra abordagem que eu gostaria, professor Valdo, sobre essa questão de ter uma ideia que ela está positiva, já foi refletida, a intenção está positiva também, está bem intencionada. Então, a minha pergunta é quanto ao momento da ação. Porque o senhor, em algum momento, o senhor utilizou conosco aquela questão, aqui, agora, já. E em outros casos, é necessário ponderar um pouco mais, observar, para chegar nesse momento. Então, tem a ideia, tem a intenção. Eu queria entender um pouco melhor o momento da ação. O momento da ação do aqui, agora, já, é a hora da reunião. Para não perder tempo daquele conjunto de pessoas que se reuniram. A maioria da reunião acaba, não tem nada. Essa que é a reunião. Então, veja, isso é uma infecção da cabeça, é loucura, diarreia mental. Está errado. Tem que dar um jeito nisso, não pode ficar assim. E quando traz isso para as questões grupo kármicas de intenção, ideia e essa determinadas deliberações, por exemplo, na questão de você fazer um entrevero, ou seja, uma confabulação mais séria, que vai expor alguma coisa mais, precisa de olhar. Olha só os parâmetros. O local, a hora, o modo, as testemunhas e também o modo que eu estou falando é o comportamento, a entonação, o timbre. Mas tem outra coisa, por exemplo, qual a palavra que vai usar. Outra coisa, quanto tempo você vai falar? Vai ter testemunha ou não vai ter? Isso tudo é que é importante. Agora, penso que esse processo de falar isso aí, o mais sério é a técnica que eu uso, mas eu não posso estar oferecendo essa técnica para vocês, que é o problema de ver. Não, eu espero, quando foi o que aconteceu hoje de manhã com essa italiana que esteve aí. A hora que ela ficou sozinha, veio ele e falou assim, fala tudo que você achar que deve, exponha tudo. Aí eu fui.
Eu tomei a palavra e comecei a falar, tudo em inglês, ponderado, expondo, usei no inglês todas as possibilidades minhas do dicionário cerebral de poliglótico e outra coisa, colocando o que eu podia para expor, e mostrava um fato, para ela entender, que o negócio está muito distante da realidade dela. Entende? Ela mesma notou isso. Mas agora veja, você tinha que ouvir também, então, era o amparador do ambiente que vale a pena. E esse você tem confiança, porque eu já tive muita experiência, muitos anos daquele jeito, a gente já sabe. É um monte de precedente, de exemplo que já passaram, né? Confirmando a situação. Agora, eu vi que ela ficou impactada lá pela Santa. Eu vi depois que ela não queria nem ir embora, ela queria continuar a conversa. Mas aí tinha a amiga dela que tinha que vir, o negócio todo, então ficou. Agora veja, ela deve ter sido trazida aí, processo da Veronesa, a italiana, o negócio tudo falando da Itália, ela estava na África, voltou para a Itália, expondo a situação toda. É uma simpatia, senhora. Uma simpatia, essa senhora. Fora de série. E outra coisa, a aura é boa, tudo positiva, isso tudo é muito importante. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 78 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 38 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Thaís, Semana da Reeducação da Reaprendência, a Neida, palestras do IPC, o Marcos, Cineclube Cognópolis, a Marlene, palestra anti-incêndio, e a Catarina sobre o Congresso de Autopesquisologia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para divulgar a primeira semana da Reeducação Consciencial, cujo tema é Reaprender para Reeducar. Nós vamos estar realizando essa semana, no dia 8 a 16 de outubro, aqui no Discernimento, e terão palestras, seminários e cursos, tanto voltados para a nossa comunidade, né, docentes e candidatos, quanto voltados também para todos interessados na área de educação e reeducação consciencial. Eu vou chamar a atenção aqui dos seminários a respeito dos pensadores da educação, que vão ocorrer dia 11 e dia 12 de outubro, onde serão discutidos mais de 10 pensadores ao longo da história, por especialistas naqueles educadores. E eu também vou chamar a atenção para uma palestra, que no caso a gente vai ter palestra todos os dias à noite, mas essa em específica ocorrerá no dia 14 e será sobre maxidissidência e reeducação consciencial, com uma voluntária, professora e educadora de longa data, que é a professora Norma Viapiana. Todos esses eventos, sejam pagos ou não, precisam ter a inscrição feita na recepção. Então, a gente pede tanto aos tertulianos, aos teletertulianos, que façam as suas inscrições e qualquer informação adicional, acessem o nosso site www.reaprendentia.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos a todos interessados em pesquisar ou que estudam, né, intracienciologia, a participar de uma palestra amanhã, sábado, dia 11, às 15 horas, no Centro Educacional Foz do Iguaçu, ali na Rui Barbosa, 820, 8º andar, no edifício Executivo Center, bem em frente a Paraguaçu Veículos. O tema será Amparadores, Consciências Extrafísicas Intraassistenciais. E o horário será às 15 horas. Maiores informações pelos telefones 3028-0282 ou 2102-1448. Ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Gente, então, recado pelo discernimento sobre o Cineclube de domingo agora. Então, a gente não conseguiu fazer a sessão para o sábado, tá, gente? Então, vai ficar domingo mesmo. É a terceira vez que a gente vai passar o último romance de Balzac.
tá? A segunda reprise, para quem não viu nenhuma das outras duas vezes, é a última chance. Pelo menos esse ano, que ano que vem já lança no circuito de cinema, né? Então, às 20h30, como de sempre, né, no Auditório do Discernimento. E a gente está lançando o blog também, tá, do Cineclube, para votação, divulgação, comentários, enfim. Então, anotem, http://discernimento.org/cineclube. Tá? Eu espero vocês, tanto virtual quanto pessoalmente no domingo. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos fazendo convite para todos também, principalmente aos moradores da Cognópolis, para o treinamento de prevenção e combate a incêndio, que acontece amanhã, dia 11 de setembro, das 9 às 12 horas, lá no Discernimento. Então, vamos estar falando a respeito do combate, os meios de combate, extinção de fogo, agentes extintores, principalmente a lidar com extintores de incêndio. Sugere-se uma roupa confortável, calçado confortável, para, se necessário, rolar no chão. Então, fica o convite aí para vocês. Boa tarde a todos. Em nome do IPC Rio, gostaria de convidá-los para o 1º Congresso Internacional de Autopesquisologia e a 5ª Jornada de Autopesquisa Conscienciológica, que acontecerão no Rio, dias 13, 14 e 15 de novembro de 2010. Bom, ressalto que esses eventos eles são de grande importância para toda a CCCI, uma vez que a autopesquisa é a base para a evolução da consciência. E estamos com uma promoção para inscrições até o dia 19 de setembro. Quem tiver interesse, eu estou disponível para maiores esclarecimentos. E agradeço a oportunidade da exposição. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Senso de Perspectiva, eleito com 9 votos, a especialidade Cosmovisiologia, a autora Cristina Bassanese. Obrigado a todos, uma boa tarde.